Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade moderna onde arranha-céus reluzentes coexistem com bairros residenciais de luxo, Marcus Turner, herdeiro de uma das famílias mais ricas do país, andava por aí como se fosse dono do mundo inteiro. Acostumado a ter direito a tudo, ele via os outros como figuras insignificantes, obstáculos à sua grandeza. Naquela manhã, ele saiu de sua limusine preta reluzente em frente a um posto de gasolina de luxo, com um café na mão e um sorriso convencido nos lábios. Seus olhos pousaram em um policial, David Jenkins, um homem negro de rosto sério e estatura imponente, mas seus gestos eram calmos e comedidos. Marcus sentiu uma onda de superioridade. Por que aquele policial, que deveria proteger a comunidade, se permitiria ficar ali como um mero servo do sistema? Sem pensar, ele deu um passo à frente, smartphone na mão, pronto para humilhar publicamente aquele que considerava inferior. Mal sabia ele que esse gesto impulsivo e desdenhoso desencadearia uma reação em cadeia que mudaria sua vida. Em questão de minutos, a arrogância de Marcus entraria em choque com a integridade e a dignidade de um homem que, apesar de sua posição e preconceito, jamais se curvaria. O que deveria ser uma humilhação inofensiva se tornaria uma lição que Marcus jamais esqueceria. Marcus Turner caminhava resolutamente pela calçada polida, com sua limusine preta estacionada atrás dele. O sol da manhã refletia nas janelas de vidro dos prédios, mas ele via apenas o que queria ver: sua própria superioridade. Foi então que avistou David Jenkins, um policial de patrulha, verificando calmamente a área. David, na casa dos 30, negro, vestido com seu uniforme impecável, exalava uma presença calma e segura. Marcus sentiu uma estranha irritação. Por que aquele homem estava parado ali, como se o mundo lhe pertencesse? Sem pensar, Marcus caminhou até ele, já com o smartphone na mão. Começou com comentários condescendentes. Ei, você realmente acha que pode ficar aí parado e fingir que está trabalhando? David olhou para cima, educado, mas firme. Olá, senhor. Estou apenas monitorando a segurança do bairro. Marcus zombou. Inclinou-se ligeiramente para frente como se quisesse intimidar e disse: Sério? Você devia ter um pouco mais de respeito por mim. Afinal, eu pago o seu salário. David respirou fundo, mantendo a calma apesar da provocação. Sabia que a arrogância de Marcus não era pessoal, mas reflexo de privilégios equivocados. Marcus, longe de se acalmar, pegou o celular e começou a filmar. Olha só. Olha como eles ficam, tipo. Antes que ele pudesse terminar, David gentilmente colocou a mão em seu braço. Senhor, peço que mantenha distância. Estou aqui para garantir a segurança de todos. Mas Marcus caiu na gargalhada e foi embora, apontando a câmera para David. Os transeuntes pararam, alguns chocados, outros tentando esconder um sorriso diante da arrogância descarada de Marcus. Esse primeiro contato, aparentemente inócuo, semearia as sementes da humilhação pública, mas não aquela que Marcus imaginou. Marcus, confiante e satisfeito com sua pequena vitória, afastou-se alguns metros para filmar melhor. Seu celular tremia levemente de excitação. Ele queria mostrar ao mundo quanto podia afirmar sua superioridade. Olha só isso! Gritou ele em voz alta, atraindo a atenção dos transeuntes. É assim que se chama um policial de bairro. Olha como ele obedece sem pestanejar. David, no entanto, manteve a calma. Não respondeu, sabendo que qualquer reação poderia ser distorcida e usada contra ele. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar, algumas desaprovando, outras chocadas com a arrogância de Marcus. Marcus deu mais um passo à frente, desta vez usando palavras mais desdenhosas. Você devia aprender a se curvar para quem lhe paga. Sim, você, o policial negro. Uma jovem aproximou-se visivelmente indignada. Senhor, isso não está certo. O senhor está sendo desrespeitoso. Marcus caiu na gargalhada e o ignorou, absorto demais em seu show. Continuou filmando, girando a câmera para capturar cada movimento de David, cada detalhe de seu uniforme. Estava convencido de que aquele vídeo demonstraria seu poder e a humilhação que infligia. Mas os murmúrios ao redor dele se transformaram em olhares de desaprovação. Alguns transeuntes discretamente pegaram seus celulares para se filmar, desta vez para mostrar o comportamento ultrajante de Marcus. David, por sua vez, calmamente pegou seu caderno e começou a tomar notas, documentando o incidente para um possível relatório. Ele sabia que um dia, aquele vídeo poderia ser usado contra o agressor. Sua dignidade permaneceu intacta, sua paciência inabalável. Marcus, sem saber de tudo isso, encerrou a cena rindo alto e voltou para sua limusine, convencido de que sua vitória estava completa.
Mas naquele momento, sem saber, ele acabará de plantar as sementes de sua própria humilhação pública. A noite caía sobre a cidade, mas para David Jenkins o dia ainda não havia terminado. Sentado à sua mesa de patrulha, ele repassava mentalmente a cena que acabará de se desenrolar. A provocação de Marcus Turner era clara, mas ele sabia que uma reação impulsiva só reforçaria a arrogância do rico herdeiro. David respirou fundo e pegou seu caderno. Anotou cada detalhe, a hora, o local, as palavras exatas de Marcus e até mesmo as testemunhas que presenciaram o incidente. Ele aprenderá ao longo dos anos que a melhor arma contra a arrogância e a injustiça não era a raiva, mas sim as evidências e a paciência. Em seguida, ele verificou as câmeras de segurança do bairro e perguntou aos transeuntes se estariam dispostos a depor. A maioria relutou, mas alguns concordaram, chocados com o comportamento de Marcus. David sabia que, se necessário, esses depoimentos poderiam ter um peso significativo. Naquela noite em casa, David relembrou a cena. Imaginou Marcus confiante, pensando ter humilhado um simples policial. Mas em sua mente a situação já estava tomando outro rumo. Ele imaginou como poderia voltar essa humilhação contra Marcus, não com violência ou vingança, mas com justiça e dignidade. Ele então enviou o vídeo de Marcus, recuperado dos celulares de algumas testemunhas, aos seus superiores e à corregedoria. Queria que o incidente fosse registrado oficialmente, mas profissionalmente para evitar quaisquer acusações de parcialidade. À medida que a noite avançava, David sentia-se estranhamente calmo. Sabia que Marcus se arrependeria de suas ações, mas não porque David o tivesse humilhado diretamente. Sua paciência, profissionalismo e dignidade seriam suas armas mais poderosas. E nas sombras, David começou a preparar a vingança sutil que faria Marcus Turner entender que o verdadeiro poder não está no dinheiro nem na cor da pele, mas no respeito e na integridade. Na manhã seguinte, Marcus Turner ainda saboreava sua vitória. Tomava café em sua luxuosa vila, convencido de que o vídeo que havia postado mostraria ao mundo seu poder e arrogância. Mas ele não previu uma reação crucial: a opinião pública. Logo após a publicação do vídeo, as notificações começaram a chegar. Centenas de pessoas comentaram, compartilharam e criticaram. Mas, para surpresa de Marcus, a maioria dos comentários denunciava seu comportamento. As pessoas falavam de racismo, arrogância e humilhação gratuita. Esse cara é um racista arrogante. Que vergonha! Você viu como ele ridiculariza um policial negro só para se sentir superior? Esse tipo de comportamento deve ter consequências. Logo, outras testemunhas divulgaram seus próprios vídeos da cena, filmados de diferentes ângulos. O vídeo inicial de Marcus foi ofuscado por evidências e depoimentos mais extensos, confirmando que a humilhação foi completamente injustificada. No escritório, David Jenkins monitorava discretamente a situação. Ele não estava feliz, mas percebeu como a verdade e a dignidade podiam causar mais dano a uma pessoa arrogante do que qualquer confronto direto. A paciência demonstrada no dia anterior estava começando a dar frutos. Marcus, por sua vez, sentiu uma estranha sensação de desconforto. As notificações não paravam, as menções ao seu nome se multiplicavam e as hashtags que denunciavam seu comportamento ganhavam popularidade. Ele tentou apagar o vídeo, mas era tarde demais. Ele já havia sido compartilhado em todas as principais plataformas. Pela primeira vez, Marcus Turner se sentiu vulnerável. Sua riqueza e arrogância, que antes pareciam escudos invencíveis, não conseguiram protegê-lo do poder das mídias sociais e da opinião pública. E nas sombras, David sabia que isso era apenas o começo. Marcus logo entenderia, de uma forma muito real, que a arrogância baseada na cor da pele e no dinheiro poderia se voltar contra ele mais rápido do que ele jamais imaginou. O sol nasceu sobre a cidade, mas para Marcus Turner, aquela manhã estava longe de ser pacífica. Assim que ligou o celular, uma enxurrada de notificações o atingiu, mensagens raivosas, vídeos compartilhados e comentários maldosos. O vídeo do dia anterior viralizou e a percepção do público mudou completamente. Seus patrocinadores e parceiros comerciais começaram a contatá-lo, não para parabenizá-lo por seu espetáculo, mas para expressar sua preocupação. Alguns já ameaçavam cortar relações comerciais a menos que Marcus se desculpasse publicamente. Mesmo nos círculos da alta sociedade, rumores sobre sua arrogância e comportamento racista se espalhavam como fogo em palha. Marcus sentiu uma mistura de raiva e pânico. Tentou minimizar a situação, enviando uma mensagem rápida à sua assessoria de imprensa: "Está tudo sob controle. Vai se acalmar." Mas ele sabia, no fundo, que desta vez, apenas arrogância não seria suficiente.
Enquanto isso, David Jenkins, sentado à sua mesa, observava a cena se desenrolar pela mídia local e pelas redes sociais. Permaneceu em silêncio, observando com calma. Transeuntes, colegas e internautas compartilharam depoimentos sobre seu comportamento impecável e profissional, um forte contraste com a atitude arrogante de Marcos. Lá fora, nas ruas, as conversas agora giravam em torno da humilhação que Marcos tentará infligir e de como David mantivera a calma. Os moradores falavam de dignidade, respeito e justiça, valores que Marcos involuntariamente desconsiderara. Naquela manhã, Marcos finalmente entendeu que sua ação impulsiva havia desencadeado um movimento que ele não conseguia mais controlar. E sem saber, David Jenkins já planejava os próximos passos para garantir que a justiça e a verdade triunfassem. Marcus Turner não era mais o dono indiscutível da situação. Pela primeira vez, ele estava vulnerável. David Jenkins sabia que não precisava confrontar Marcus Turner diretamente para fazê-lo perceber seu erro. O verdadeiro poder residia na paciência, no profissionalismo e na dignidade. Ele decidiu agir com sutileza. Desde a manhã seguinte, ele deu entrevistas à mídia local relatando o incidente com calma, sem raiva, mas com precisão e firmeza. Explicou o contexto, as provocações de Marcos e seu próprio comportamento exemplar. Cada palavra reforçava a imagem de David como um policial honesto e respeitoso, em nítido contraste com a arrogância e o desprezo de Marcos. A imprensa começou a divulgar a história, jornais online, canais locais e até plataformas nacionais a divulgaram. Marcos, que pensava que seu vídeo lhe traria reconhecimento e diversão, viu-se no centro de uma tempestade midiática na qual ele apareceu como uma figura humilhante. Ao mesmo tempo, cidadãos começaram a compartilhar seus próprios vídeos e depoimentos, confirmando que Marcos havia agido de forma desrespeitosa e racista. Cada novo compartilhamento aumentava a pressão social e profissional sobre ele. Marcos, em sua casa, observava com crescente preocupação o aumento de visualizações e comentários. Seus sócios começavam a expressar seu descontentamento, alguns até ameaçando rescindir contratos importantes. Ele tentou reagir, mas a situação estava completamente fora de seu controle. David, no entanto, manteve a calma. Sabia que a vingança não precisava ser brutal. Verdade, paciência e dignidade bastavam para derrubar a arrogância. Cada nova publicação, cada artigo, cada depoimento reforçava o peso da justiça social. Marcus Turner descobriria que a humilhação que tentará infligir a um homem negro respeitável poderia ter consequências muito mais poderosas do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. E isso foi só o começo. Marcus Turner acordou naquela manhã com uma sensação incomum, ansiedade. As notificações em seu celular nunca foram tão numerosas, e cada uma parecia lembrá-lo de seu erro. O vídeo da humilhação que ele tentará foi visto por milhões de pessoas, e comentários negativos afluíam de todos os lados. Seus sócios o chamaram com urgência. Alguns anunciaram a suspensão temporária de suas colaborações, outros ameaçaram rescindir definitivamente contratos lucrativos. Marcos sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso da responsabilidade e da reputação. Seu dinheiro e status não conseguiam apagar a marca deixada por sua conduta. Nos círculos sociais, a notícia se espalhou rapidamente. Amigos e conhecidos que antes o admiravam ou temiam sua arrogância começaram a cochichar pelas costas. A imagem pública que ele pensava ter conquistado havia se desintegrado. David Jenkins, por sua vez, acompanhava a situação com calma. Cada nova denúncia, cada publicação nas redes sociais, cada depoimento de testemunhas que passavam reforçava o impacto de sua dignidade e profissionalismo. A paciência e o respeito demonstrados no dia anterior haviam se transformado em uma força invisível, porém irresistível. Marcos, encurralado pela pressão social e profissional, finalmente começou a entender a extensão do seu erro. Ele pensava que poderia humilhar um policial negro sem consequências, mas agora percebia que sua arrogância e racismo haviam desencadeado um movimento por justiça pública que ele não conseguia mais controlar. Pela primeira vez, Marcus Turner foi confrontado com uma verdade que sempre ignorou. O verdadeiro poder não está no dinheiro nem na superioridade aparente, mas na dignidade, no respeito e na maneira como tratamos os outros. Esse choque marcaria o início de uma lição que ele nunca esqueceria. Sob crescente pressão da mídia e das redes sociais, Marcus Turner não tinha escolha. Seus sócios ameaçavam cancelar contratos importantes, sua reputação estava manchada e a cada dia que passava, o vídeo de sua arrogância viralizava. Em uma coletiva de imprensa improvisada, Marcus apareceu com o rosto tenso e a voz trêmula. Os jornalistas, cientes da situação, aguardavam ansiosamente suas palavras.
O silêncio era palpável quando Marcus começou a falar: Eu quero me desculpar com o Sr. David Jenkins e com qualquer pessoa que eu possa ter ofendido. Meu comportamento foi inaceitável. Suas palavras, desajeitadas e forçadas, revelavam seu constrangimento. Ele não podia mais se esconder atrás do dinheiro ou do status. Pela primeira vez, Marcus sentiu vergonha de ter agido com desprezo e racismo. As câmeras capturaram cada detalhe, suas mãos trêmulas, seu olhar evasivo, seu sorriso forçado. O poder do dinheiro e da arrogância havia sido destruído pela dignidade e calma de David Jenkins. Lá fora, as redes sociais fervilhavam. Alguns comentavam ironicamente sobre seu pedido de desculpas forçado, outros elogiavam a coragem e a compostura de David. A verdade era clara: Marcus tentará humilhar, mas era ele quem acabará de sofrer a maior humilhação pública de sua vida. David, por sua vez, observava a cena com calma. Ele jamais tentará prejudicar Marcus pessoalmente. Seu objetivo era simples: defender sua dignidade e mostrar que o respeito e a integridade sempre triunfam sobre a arrogância e a injustiça. Naquele dia, Marcus Turner aprendeu uma lição crucial: dinheiro e poder por si só não podem destruir a dignidade humana. E ele levaria essa lição consigo pelo resto da vida. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira reviravolta para Marcus Turner. Suas ações foram compartilhadas nas redes sociais, discutidas na mídia e analisadas nos círculos empresariais e sociais. Cada lembrança de sua arrogância passada reavivava a vergonha que ele sentia profundamente. Marcus se viu isolado. Alguns antigos amigos e parceiros se distanciavam, envergonhados com seu comportamento, enquanto outros tentavam, timidamente, aconselhá-lo sobre como restaurar sua imagem. Mas Marcus sabia que a reconstrução seria um longo processo. Essa humilhação, embora pública, era merecida e inevitável. David Jenkins, por outro lado, tornou-se um símbolo de dignidade e profissionalismo. A mídia o descreveu como o epítome de um policial honesto, capaz de manter a calma diante de provocações e arrogância. Moradores da cidade, assim como milhares de internautas, elogiaram sua compostura e paciência. Marcus, no momento de reflexão, percebeu que sua verdadeira lição não residia apenas na humilhação pública. Ele havia aprendido que respeito não se conquista com dinheiro ou poder, mas com integridade, paciência e na maneira como se trata os outros. Pela primeira vez, Marcus Turner sentiu o peso de suas ações e a importância da justiça social. Essa experiência, embora humilhante, se tornaria um ponto de virada em sua vida. Ele percebeu que a verdadeira grandeza não se mede por riqueza ou status, mas pela dignidade com que alguém se comporta em relação aos outros. David, por sua vez, continuou seu trabalho com o mesmo rigor e paciência, ciente de que sua força residia em sua calma e integridade. A história havia demonstrado que a arrogância baseada na cor da pele ou em privilégios podia ser superada pela dignidade e pelo respeito. E então a lição ficou clara para todos: o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou do status, mas da honra e da maneira como tratamos os outros. Poucas semanas após o incidente, a cidade parecia estar voltando ao seu ritmo habitual. Mas para Marcus Turner, nada era igual. Cada reunião de negócios, cada encontro social, o lembrava da lição que aprenderá. Arrogância e desprezo podiam ter um efeito espetacular. Marcus havia reduzido sua presença nas redes sociais e tentava, timidamente, reconstruir sua imagem. Mas sabia que a verdadeira redenção não viria de dinheiro ou pedidos de desculpas públicos. Ele precisava reaprender a respeitar e a compreender o valor dos outros. Por sua vez, David Jenkins continuou seu trabalho com a mesma dignidade. Moradores da cidade e internautas elogiaram sua compostura e paciência, e ele se tornou um exemplo inspirador para muitos. Sua carreira, longe de ser prejudicada, foi fortalecida, e sua integridade foi celebrada em toda a vizinhança. Um dia, durante uma patrulha, David viu Marcus ao longe, sozinho, olhando pensativamente para a cidade. Ele não disse nada. Não precisava de vingança. A verdadeira vitória já havia sido conquistada. A justiça e a dignidade haviam triunfado sobre a arrogância e o racismo. Este fim simbólico mostrou a todos que o verdadeiro poder não reside no dinheiro, no status ou na humilhação dos outros, mas na paciência, no respeito e no tratamento humano de cada pessoa. Marcus Turner acabará de aprender a lição mais importante de sua vida, e David Jenkins, com sua calma e integridade, demonstrara que a dignidade pode triunfar sobre qualquer arrogância. E enquanto a cidade continuava sua rotina diária, a história daquele confronto se tornou um exemplo para todos. Respeito e honra são forças que o dinheiro e o ódio jamais poderão comprar ou dominar.